Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou Elias Coutinho, especialista em improvisação musical, e aqui eu ensino saxofonistas a se livrarem das partituras. E falando de se livrar das partituras, na aula de hoje eu vou falar sobre o seguinte tema: não sou bom de ouvido, como tocar sem partitura? Esse é um questionamento muito comum. Elias, meu ouvido não é tão bom, como é que eu faço então para tocar sem partitura, se eu não consigo ter essa percepção para poder tocar sem ela? Quando a gente fala dessa questão de não ser bom de ouvido, Elias, do que você está falando, né? O que é não ser bom de ouvido? Não ser bom de ouvido, ou eu diria que o que é ser, ou melhor, desculpa, o que é ser ruim de ouvido? Quando a gente fala dessa questão de ouvido, tá? A gente está se referindo à percepção. É muito comum a gente ouvir no dia a dia, nós músicos falarmos disso, né? Talvez você que está agora aqui, talvez nunca tenha escutado isso antes. Então, é muito comum a gente escutar sobre essa questão de ser bom ou ruim de ouvido. Na verdade, quando a gente fala isso, a gente está falando justamente de ter ou não uma boa percepção. Elias, e que percepção é essa? Quando a gente fala de percepção, a gente está falando de percepção rítmica, melódica e harmônica. Então, ou seja, uma pessoa, ela pode, no geral, ela pode ter percepção para cada um desses elementos, ou para algum desses elementos, ou para todos os elementos, e pode ser que a pessoa ela tenha, certo, uma percepção ruim para todos os elementos. Pode ser que você, saxofonista que está agora assistindo essa live, pode ser que você, de repente, não tenha percepção alguma melódica. Se eu tocar aqui, por exemplo, as notas... Pode ser que tocando essas notas, você não tenha ideia das notas que estou tocando. Pode ser que tocando essas notas, você não tenha ideia, por exemplo, do ritmo que eu estou tocando essas notas. Pode ser que ouvindo o que eu estou tocando, você não tenha ideia alguma qual seria o acorde, por exemplo, que essa melodia entraria. Ao ouvir uma melodia, por exemplo, de um hino como esse, que é um hino muito conhecido, ó. Ao ouvir esse hino, por exemplo, é possível que você não tenha noção de quais das notas que eu estou tocando, tá? Mas você conhece o hino, Elias, eu conheço o hino. Já ouvi esse hino alguma vez, tá? Eu conheço, eu sei a letra, talvez. Mas é possível que mesmo sabendo a letra, você não tenha noção alguma das notas que eu estou tocando, do ritmo, tá? Que eu estou utilizando aqui de maneira geral, se eu toquei o ritmo realmente do hino, se eu alterei o ritmo. E é possível que também você não tenha noção alguma dos acordes que tem relação com essa melodia. E isso, justamente, é ser uma pessoa que tem um ouvido ruim, tá? Então, o que é ser ruim de ouvido? É ter uma percepção ruim ou não ter a habilidade de perceber elementos rítmicos, melódicos e harmônicos, ok? E isso é uma pessoa, justamente, que tem uma percepção ruim, uma pessoa que tem um ouvido ruim, que é ruim de ouvido, tá? Então, todas as vezes que você ouvir alguém falando sobre essa questão, fulano, de repente, não tem um ouvido tão bom. Aí, alguns que não entendem sobre isso, né, podem pensar, o ouvido tão bom deve ser que ele tem um problema auditivo. Não, não é isso. Quando a gente fala sobre isso na música, a gente está falando que aquela pessoa não tem uma boa percepção, tá? Então, nessa questão, justamente, de não conseguir tocar sem partituras, há esse questionamento grande parte das vezes, porque a pessoa pensa, eu quando estou com a partitura, eu tenho ali escrito o ritmo e a melodia. Se eu tiver a cifra, eu tenho a harmonia também. Mas se eu não tiver nada disso, como é que eu vou tocar, tá? E é aqui que eu quero justamente que vocês já entendam, primeiramente, antes de tudo, que essa questão de ter um ouvido ruim, você pode desenvolver a sua percepção para ter um ouvido bom, tá? Através da prática correta com a partitura. Através justamente de um estudo focado em um crescimento perceptivo, usando a partitura, mas que tem que ter como foco tê-la como uma ferramenta que você vai posteriormente deixar de utilizar. Porque olha o que eu vou falar agora. Utilizar a partitura
o tempo inteiro vai perpetuar o seu ouvido ruim. Utilizar a partitura o tempo inteiro vai fazer com que você tenha uma percepção ruim, com que você não consiga desenvolver esse elemento tão importante que é a percepção. E através da prática correta, desenvolver a percepção rítmica, melódica e harmônica. Você pode desenvolver com ela essa percepção. Você pode, não quer dizer que praticando de qualquer jeito você vai. Ah, Elias, é só memorizar. Não, não é só memorizar, tá? Então, só para que a gente possa entender, o que é ser ruim de ouvido? É não ter uma boa percepção. Porém, através de uma prática correta com a partitura, não tendo ela como um elemento final, mas sim uma ferramenta de meio, você vai conseguir desenvolver, certo? A sua percepção para ter um ouvido bom. O problema de só ter o ouvido, tá? Porque muitas pessoas pensam assim, eu não sou bom de ouvido, não tenho um ouvido bom. Mas só que ela não enxerga, certo? Os problemas de só ter isso. Que tem muitos músicos, tá? Isso é um pouco mais raro de se encontrar em saxofonistas, mas é muito comum, por exemplo, se encontrar em tecladistas, violonistas, baixistas, músicos que só trabalham a percepção, não sabem ler nada, por exemplo, e há problemas dentro disso também. Só para que você entenda que essa questão de você não ser bom de ouvido, tá? Não é algo de todo mal, não, ok? Porque quando você é ruim de ouvido, tá? Ou melhor, quando você é bom de ouvido, quando você tem uma boa percepção, você acaba dependendo sempre de uma reprodução prévia e tempo de internalização para só depois poder tocar a música, ok? Eu, por exemplo, eu não sou um músico que desde cedo eu tinha uma percepção super evoluída, não tinha, tá? Eu até costumo dizer que a minha percepção foi algo que se desenvolveu há pouco tempo, não foi coisa assim de mais de 7 anos atrás, não. De 7 anos atrás para cá, que eu venho desenvolvendo a minha percepção de uma maneira muito intensa através do que eu tenho ensinado para vocês aqui. É o que eu tenho ensinado aqui que fez com que eu desenvolvesse muito a minha percepção. Eu escutava pessoas falando, a aula de canto vai te fazer melhorar na percepção. Eu fazia aula de canto, tinha canto e coral na minha graduação, e eu não melhorava a minha percepção. Me falaram do uso de aplicativos. Ele vai estudar aplicativos, lá tem os aplicativos que ficam tocando as notas, os intervalos, e eu praticava aquilo, e a minha percepção não melhorava. Meu ouvido não evoluía, tá? Então, algo que a gente precisa entender é que o fato de você não ter ainda uma boa percepção não é de todo mal. Você pode, mesmo não tendo uma grande percepção, desenvolver outras áreas que, após desenvolvê-las e começar a desenvolver através delas a sua percepção, você vai conseguir ter uma percepção muito mais prática. Elias, o que é percepção prática? Eu conheço pessoas, por exemplo, que se escutarem qualquer intervalo na rua, isso aí é uma sexta, isso é uma quinta, é uma sétima. A pessoa ela consegue, tipo assim, falar o que é aquilo. Mas na hora de tocar, aquilo não serve para nada para ela. Aí o que adianta? Na hora de tocar, na hora realmente, digamos assim, do vamos ver, ela não consegue usar aquilo para nada, tá? Então, a ideia do que eu vou mostrar para vocês aqui são questões que você vai poder utilizar tocando. É prática. Por exemplo, hoje, nessa questão da minha percepção que eu desenvolvi através da prática que eu estou mostrando para vocês, eu posso tocar esse hino de diversas formas, em qualquer tonalidade, e eu posso tocar alterando tudo, tá? Um exemplo. Tipo, que partitura eu tô lendo agora para tocar o que eu toquei?
para improvisar dentro da melodia como eu improvisei, para alterar notas da melodia como eu alterei. Ah, Elias, você memorizou tudo isso aí? Nunca. Se você me pedir para tocar isso de novo agora, exatamente como eu toquei, eu não vou poder fazer isso, tá? Por quê? São coisas que eu toquei de maneira consciente, porém, que não estão escritas, ok? Eu tenho consciência que o que eu toquei está correto, mas não está escrito. E como é que isso foi possível? Através de uma prática consciente, coerente e direcionada justamente à percepção prática. É possível, por exemplo, que muitas pessoas tenham uma habilidade muito superior à minha, de tipo identificar um acorde, esse acorde aqui é esse, é aquele, mas na hora de improvisar, na hora de tocar uma melodia, não tenho a mesma performance. Por quê? O que me importa é tocar. Certo? Por exemplo, eu sou músico profissional, não ganho dinheiro para ficar identificando acorde. Esse acorde é aquele. Não, agora faz parte do meu trabalho internalizar a sonoridade, certo? E saber reproduzir isso. E saber ter liberdade com isso, tá? E foi através das partituras que eu desenvolvi o que era necessário para eu ter uma percepção prática, uma percepção justamente para aquilo que eu uso no dia a dia, tá? Então o problema de só ter o ouvido, uma boa percepção, é que você depende, isso no caso de ter só isso e não ter a partitura, tá? É que você depende sempre de reproduzir alguma coisa que você já ouviu antes. Ainda tem que ter um tempo para internalizar. Já conhecendo a partitura, você pode chegar num ensaio, nunca ter lido aquela partitura e tocar. Ok? Então, é por isso que eu sempre enfatizo a importância da partitura. Eu não quero que vocês entendam aqui que a partitura é algo desnecessário. Não. Eu quero que vocês entendam que ela é uma ferramenta de crescimento. Que ela é uma ferramenta para que você justamente possa continuar crescendo. É uma ferramenta para ajudar você a ter a percepção que você precisa ter e para que você possa estar em constante crescimento. E mais do que isso, ela é a ferramenta que te faz tocar sem ela. Olha que louco. Ela é a ferramenta que te dá a possibilidade, nela mesma, de você não precisar dela, desde que você tenha realmente um estudo focado da maneira correta. Ok? E dentro disso, o que é tocar sem partitura? Né? Já que a gente já entendeu aqui dentro do tema da nossa live, que é não sou bom de ouvido, como tocar sem partitura? Eu já entendi o que não é ser bom de ouvido. E o que é tocar sem partitura? Tocar sem partitura de maneira básica, tá? Da maneira que a maioria de vocês, grande parte das vezes, acaba achando que é do que eu tô falando aqui, tá? E não é. O que é tocar sem partitura? O básico. É ter internalizado melodia e ritmo de uma música. Por exemplo, se eu conhecesse desse hino só a melodia e o ritmo de uma forma específica, da maneira que eu li em algum lugar, isso seria o básico, tá? Mas não é isso que eu tenho. Olha só, para vocês terem ideia, eu vou tocar isso no piano, mas eu quero que vocês entendam que eu vou tocar no piano porque eu sei isso no sax. Não é o contrário. Não é porque eu sei no piano que isso é possível no sax. Não, não é isso. É porque eu sei isso no saxofone que é possível eu tocar isso no piano, tá? Quando eu toco aqui, ó, essa harmonia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado passo a pensar nas obras de tuas mãos. Parararô, certo? Eu poderia tocar essa harmonia, que é como todo mundo conhece. Certo? E posso tocar isso aqui, ó. Isso aqui, para que vocês percebam que eu não tenho técnica alguma aqui, tá? Eu tava catando as notas. Agora, para tocar a mesma coisa no saxofone, a mesma harmonia, que não é algo decorado. Não tá decorado esses acordes na minha cabeça, tá? Ó. Ó.
Vou tocar esse sol lá em cima, tá? Então, para tocar tudo isso aqui, não se trata de uma memorização. Não se trata de eu ter, por exemplo, aqui internalizado somente notas e ritmo. Não é como se eu tivesse pegado uma partitura, olhado para ela, beleza, tá escrito isso aqui e é o que eu tô tocando agora. Não é, tá? O que há aqui é uma interação completa, ok? De internalização de melodia, harmonia e ritmo. E não é uma harmonia memorizada. Depois de conviver com o repertório, você desenvolve, depois de conviver com o repertório da maneira correta, você desenvolve a habilidade de tocar sem partitura, tá? Adquirindo dela todos os elementos que você precisa para isso. Então, a prática para fazer isso que eu estou mostrando agora não começou, por exemplo, da minha percepção. É isso que eu quero que vocês entendam. Já falei isso aqui, a minha percepção ela não é mega evoluída, tá? Não é uma super percepção. Hoje, claro, dependendo da pessoa que a gente está usando como parâmetro, Elias, mas se você comparar a sua percepção com a minha, você tem uma boa percepção, legal. Algumas pessoas já viram isso aqui na rede, eu dando alguns exemplos de como é a minha percepção hoje. Só que ela é assim hoje. Eu não desenvolvi ela para poder conseguir fazer isso. Foi o contrário. Através da partitura, eu desenvolvi a habilidade da percepção. E é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, tocar sem partitura, o que é na maneira que eu estou mostrando aqui para vocês, na maneira que eu quero que todos vocês consigam ter. É ter compreensão através da partitura de elementos que ele, ou seja, você, vou colocar aqui que você, é ter a compreensão através da partitura de elementos que você ainda não tem total percepção, mas que com a partitura foi possível internalizar e através disso há a possibilidade de dominar completamente a música e ter crescimento contínuo em todas as áreas necessárias para que esse saxofonista não pare de crescer. É disso aqui que eu estou falando. Esse tocar sem partitura aqui não se trata desse básico de você ter internalizado uma melodia e um ritmo para tocar só naquela situação específica. Não. Estou falando de você ter uma compreensão completa. Ok? Ter uma compreensão completa do que é a música, onde ela começa, onde é que estão acontecendo as coisas, mesmo que você não tenha uma compreensão de tudo. E vamos analisar aqui quantas vezes você, por exemplo, com a partitura, mesmo sem ter a habilidade de ouvir as coisas, você sabia o momento de entrar. Mas por que você sabia a hora de entrar? Porque a partitura dizia para você, conte 4 e entre. Você entrava sem ter percepção de nada, sem saber se estava certo ou estava errado, mas você tinha contado, então, teoricamente ia dar certo. Tá? Então, tocar sem partitura é algo que tem a ver com isso, com essa habilidade que você adquire ali, tendo a partitura como guia, porém você aprende a, sem ela, ter a mesma relação. Aí você vai desenvolvendo percepções através dessa prática. Se eu, por exemplo, todas as vezes que precisasse tocar um hino no começo que eu mostrei aqui, eu tivesse que usar a partitura, eu não poderia tocar da maneira que eu estou tocando agora. Eu posso tocar de diversas formas. Por exemplo, eu toquei dessa forma que eu mostrei agora, deixa eu ver uma outra. Vou tocar meio funkeado, tá? Então, tudo o que eu estou tocando aqui só foi possível porque em algum momento eu aprendi essa melodia e não foi com a percepção. É isso que eu quero também que vocês compreendam. O meu aprendizado desse hino não me veio com percepção. Foi com a partitura. Só que no momento que eu me desprendo dela, usando o que eu aprendi com ela para continuar crescendo, é disso que se trata tocar sem partitura. Não é só uma memorização superficial. Não. Se trata de, com ela, você justamente ter uma prática para ter um crescimento, para ter aprendizado, ok?
E onde é que eu vejo? Opa, calma lá. Onde eu vejo que as pessoas mais erram, tendo o ouvido ruim e tocando com partitura, tá? Onde é que eu vejo que as pessoas mais erram? O que acontece é o seguinte, as pessoas, grande parte dos saxofonistas, são como eu, tá? Vieram de uma realidade como a minha. Como assim, Elias? Já falei aqui que eu não me vi num belo dia tendo uma super percepção. Não foi assim que aconteceu comigo, tá? Inclusive, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu tinha muita dificuldade com percepção. Eu, por exemplo, se eu escutasse um intervalo de uma oitava, isso aqui, ó, eu não conseguia identificar isso aqui como um intervalo de uma oitava. Eu não percebia. Eu era muito ruim de percepção, gente. Para quem já me viu aqui em lives, por exemplo, com participantes, a pessoa tocando alguma coisa, eu só ouvindo, identificando quais são as notas que a pessoa está tocando, as pessoas não têm essa noção. Elas acham que, tipo, o Elias sempre teve uma boa percepção. Ei, tira isso da cabeça. Quem me conhece desde muito cedo sabe que eu tinha uma percepção terrível. Terrível mesmo, tá? Então, onde é que estava o erro? E é por isso que eu identifico onde as pessoas erram. Tendo ouvido ruim, que é o meu caso, eu tinha ouvido muito ruim, e tocavam com partitura. Gente, quando eu tocava com a partitura, eu tinha a falsa sensação de que, porque tudo estava funcionando, que eu não precisava aprender mais nada. Isso é um grande equívoco, tá? Porque eu pegava minha partitura, eu ia tocar na banda da igreja, chegava lá, lia a partitura, tudo funcionava. Elias, quando é que você percebeu que isso não ia funcionar para sempre? Primeiro, vou mostrar em situações na igreja mesmo, que foi onde eu tive já o primeiro baque. Eu sou assembleiano, sou da Assembleia de Deus, tá? Cresci na Assembleia de Deus aqui em Belém, né? Eu sou do estado do Pará. E na Assembleia de Deus, aqui para o norte do Brasil, é habitual nós tocarmos nessas formações de bandas de música um repertório mais de big band, né? Às vezes como se fosse mais popular. Não é naquela formação clássica de banda sinfônica ou algo nesse sentido, tá? E o que acontecia? Já quando eu estava começando a tocar, haviam arranjos dentro da banda que os músicos tinham que levantar e improvisar. Improvisar, como assim, Elias? Tinha uma sequência de acordes e eu tinha que criar coisas sobre aquela sequência de acordes. E tinha alguns músicos na minha banda, na banda da igreja, que faziam isso já conseguiam fazer. E eu não tinha noção como fazer aquilo. Ok? Então, aí foi o primeiro baque, que eu vi, epa, não é tudo que está escrito. Foi aí que eu vi o primeiro problema. Por quê? Eu vi que não era sempre que ia ter alguma coisa ali escrita maravilhosamente bem escrita para mim sair tocando. Não era por aí. Então esse foi o primeiro baque. O segundo baque aconteceu no seguinte. Eu estava na casa dos meus pais, um culto doméstico lá acontecendo, né? Um amigo que trabalhava no comércio dos meus pais tocava violão e pensou o seguinte, Elias, toca sax, né? Vamos lá, traz o sax, vamos tocar um hino. Lá vai o Elias, peguei o sax, só que na minha cabeça, como eu tocava com a partitura na igreja, vai que sai, né? Chegou na hora, não saiu nada. Eu não sabia nenhum hino. Eu não sabia tocar nada sem a partitura. E agora? Como é que faz? Certo? Então, as pessoas erram muito nessa questão de ter um ouvido ruim e elas dependem 100% da partitura. E elas acham que isso vai melhorar alguma coisa aí. Não vai. Tem gente que acha que só ficar tocando ali vai melhorar a afinação, vai melhorar a percepção dos acordes, vai melhorar a percepção rítmica, vai saber tocar os hinos, as músicas sem a partitura. Não vai acontecer isso se você não tiver uma prática disso. Se você não tiver uma prática consciente disso, isso não vai acontecer. Não é do nada, você vai acordar num belo dia e vai estar tudo certo. Não. Então, as pessoas erram demais tendo um ouvido ruim e tocam com partitura achando que esse ouvido vai se desenvolver de alguma forma. Você precisa entender que é através do se desprender das partituras, é através desse se libertar das partituras que você vai começar a desenvolver outras áreas. Ou através de uma prática consciente com a partitura para desenvolver isso. Ok? Então, isso aqui que é muito importante. Ah, Elias, mas de repente eu toco numa orquestra. Não é disso que eu estou falando, gente. Tá? Reparem que quando eu falei ali da minha orquestra, estava tudo bem.
Tocar na orquestra tá lindo, tá escrito lá o que eu tenho que fazer e lá tá perfeito. Só que me diz o seguinte, digamos que você é de uma orquestra e você toca lá a segunda voz, terceira voz, a quarta voz, você toca, sei lá, o barítono, você toca o baixo, você toca o contralto, você não toca o soprano, você não tá tocando a melodia principal. E aí, você vai lá, de repente, na sua casa, ou com os irmãos, você quer tocar um hino, certo? Ou então na sua casa, você quer montar o seu instrumento, você quer pegar o seu saxofone, quer tocar uma música, um hino, quer pegar um playback ali para acompanhar você, e só o que você sabe é a segunda voz, é o contralto. É, de repente, o baixo, você sabe, de repente, o barítono. E aí? Não é isso, tá? Como eu falei, a partitura é uma ferramenta poderosa, eu em nenhum momento vou falar mal dela. Não vou falar nunca mal da partitura. O meu problema com a partitura é a relação que as pessoas têm com ela. A relação de escravidão. E não é essa a ideia. A partitura foi criada para que você a use para se libertar. Ela foi pensada para que você tenha ela como um registro, para facilitar a sua vida. Para que mesmo sem perceber um acorde, você possa olhar para um símbolo e saber essa nota que está soando, esse acorde está soando. Para que você, sem nunca ter escutado um hino, uma música, possa tocar o ritmo correto daquele hino, porque está escrito lá. Só que se você depende daquilo 100%, se apagou a luz da igreja e você não consegue mais tocar nada, se bateu um vento, a pastura voou e você não consegue tocar nada, aí está o problema. Tá? Então, onde é que as pessoas erram? Tendo ouvido ruim e praticando sempre com partituras. Eles erram em depender da partitura 100% e achar que esse ouvido aí uma hora vai dar certo, ou mesmo nem perceberem que precisam desenvolver a percepção, que precisam melhorar o ouvido para afinar, para tocar no tempo melhor, para independente de com quem estiver tocando. Eu vou tocar de repente só com um tecladista, só com um pianista. E o pianista de repente mudou algumas coisas lá na harmonia, você tem essa percepção. Ok? É disso que se trata. Beleza, pessoal? Até onde tocar com partitura pode ser bom? Tocar com partitura é bom quando você utiliza isso, por exemplo, como eu já falei, numa orquestra, numa big band, num grupo. Quando você está usando ali, por exemplo, para que todos possam tocar juntos, todo mundo tocar o mesmo ritmo, certo? Tá lá o ritmo escrito para todo mundo, ou seja, ninguém vai inventar um ritmo diferente, tá? Tá lá o ritmo bonitinho, tem articulação para a pessoa tocar certinha, tem até respiração. A partitura traz até onde você vai respirar. Maravilhoso. Para esse uso, tá lindo. Agora, se você acha que essa função é para tudo, se você acha que essa prática com partitura é para tudo que você vai vivenciar, se você acha que essa prática é também para o seu dia a dia na sua casa, quando você for tocar com amigos, que é quando você for tocar, por exemplo, numa roda de amigos, ou se você vai fazer, vou fazer uma recepção, vou tocar numa recepção. Aí, de repente, você tocando na recepção, a cerimonialista chega com você, é o seguinte, eu quero que agora você saia andando ali pelas mesas, eu quero que você saia andando no salão. Epa, não posso, porque a partitura está aqui. E aí, você vai pedir para alguém segurar a sua partitura para você sair andando no salão? Ei, não existe isso. Tá? E não se trata, mais uma vez eu falo, não se trata de uma memorização, não se trata disso. Se trata de uma internalização profunda. De você realmente ter aquilo para você de uma maneira que você possa tocar da maneira que você quiser. Do jeito que você quiser. Com quem você quiser. No tom que você quiser. É profundo, tá? Então, até onde tocar com partitura pode ser bom? Até esse uso de grupos para que você possa ali adiantar aquele trabalho. Até o momento que você usa a partitura como uma ferramenta. Começa a ser ruim quando você está usando ela como um elemento que escraviza você. Se a partitura está escravizando você, se você só é músico com a partitura, ei, já pensa, você está passando por um grande problema. Beleza? Grande problema mesmo. Quais os efeitos colaterais que tocar com partitura pode causar? Efeitos colaterais negativos aqui. Vamos pontuar alguns negativos. Não ter percepção. Como assim, Elias? Mas eu pontuo. Eu fui essa pessoa. Então eu conheço muito bem essa realidade. Eu entendo muito bem que há várias pessoas, dezenas, centenas de pessoas que eram como eu, tá? Que não tinham percepção alguma, porque só tocando ali com a partitura, se confiava que estava tudo certo, porque estava lá escrito, estava tocando a nota escrita. Só que não é por aí, tá?
Você precisa ter por exemplo, você toca com outras pessoas, você tem que ter uma percepção de altura, de afinação. E só tocando com a partitura ali, sem perceber o que as coisas estão acontecendo ao seu redor, você acaba tocando mal, tocando feio, tá? Então, efeitos colaterais negativos, não ter percepção, ok? Não ter percepção, para nós saxofonistas, não conhecer acordes ou harmonia. Por quê? Porque você se confia que lá na sua orquestra, por exemplo, não tem os acordes escritos. Aí você pensa, não tem acorde escrito para mim, quer dizer que não é importante para mim. Ei, não viaja. Tá? Já pontuei isso aqui várias vezes. Conhecer a harmonia, conhecer os acordes, é o que vai fazer com que você toque os hinos, as músicas que você toca, cada vez melhor. O músico completo é aquele que sabe todos os elementos da música. Que elementos são esses, Elias? Melodia, harmonia e ritmo. Se você está focando só melodia e ritmo, que é o que a partitura do saxofone grande parte das vezes traz, você está incompleto. Incompleto. Ah, eu quero ser completo. Você precisa ter domínio desses elementos. Tá? Então, isso aqui é muito normal ver esses elementos aqui em músicos que acham que a partitura tem tudo. Que usam a partitura como elemento de escravidão, tá? Então, cuidado. Cuidado mesmo. E quais os efeitos colaterais que tocar com a partitura pode causar, no caso, efeitos colaterais positivos, tá? Tocar em conjunto, ok? Se você usa a partitura para evoluir, desenvolver sua percepção, mesmo não tendo percepção alguma. Olha como é um ponto diferente do que eu tratei antes, tá? Porque o efeito colateral negativo é não ter percepção. Então, você agora tem a oportunidade de já, com isso aqui, entender. Será que eu estou usando ela certa ou errada? Deixa eu pensar, minha percepção é uma porcaria. É uma porcaria? Está negativo. Então, você está praticando com ela de maneira incorreta. Você está tendo ela como um elemento que está escravizando você. Um elemento limitador. Agora, se você está tratando ela, está praticando com ela, justamente de maneira positiva, você está desenvolvendo a sua percepção, mesmo não tendo percepção alguma ainda. Ok? Já falei isso aqui. Eu desenvolvi a minha percepção através do uso da partitura. Mas por quê? Porque eu fiquei só olhando para ela ali como se ela fosse tudo o que eu precisava? Não. Porque justamente eu usei ela como um degrau para subir para o próximo nível. Ok? Então é esse ponto que a gente precisa entender. Só que eu tenho uma boa notícia para todos vocês. Uma boa notícia. Que é o seguinte. O problema é a solução. Eita, Elias, como assim? Agora pirou de vez. Por que o problema é a solução? Pelo seguinte. Usar a partitura permitirá você conviver de imediato com aquilo que ainda não percebe e... O quê? Não, coisas que eu escrevo antes e depois do problema. Usar a partitura permitirá você conviver de imediato com aquilo que ainda não percebe, mas se usar isso a seu favor, poderá crescer muito. Que elementos são esses, Elias? Por exemplo, os acordes. Você tem lá na sua partitura os acordes escritos. Aí você tem lá um Lá bemol, por exemplo. Lá bemol com sétima maior. Pode ser que você não tenha percepção nenhuma para esse acorde, mas você leu lá o Lá bemol. Então você leu o Lá bemol, você sabe que, só olhando para ele, você sabe que é fundamental para você no saxofone alto. É Fá, terça é Lá, a quinta é Dó e a sétima é Mi. Então, ó. Ou seja, só olhando para a cifra, eu tive a possibilidade de saber quais as notas que eu podia tocar ali. Mesmo se eu não soubesse qual é o acorde. Por exemplo, agora aqui, eu não estou, por exemplo, ouvindo esse acorde e tendo uma interação de percepção. O Elias ouviu o acorde e tocou lá. Não. Eu sei que é o acorde de Lá bemol, que é Fá maior para mim, e o entendimento de quem era ele me permitiu, mesmo sem saber o som, tocá-lo. Vocês estão entendendo? Ou seja, a partitura nos permite, mesmo sem ter a habilidade perceptiva, rítmica, melódica, harmônica, através do uso dela, você pode justamente conviver com isso mesmo sem ter habilidade com isso. Então, o problema, que é a partitura aí, né, a questão de se livrar dela, ela é a solução. Por quê? Porque tem o segundo passo aqui. Tocar sem partitura fará você desenvolver a sua percepção. Então, essa questão de usar
aqui, né? Eu não sou bom de ouvido. Como tocar sem partitura? Se você não é bom de ouvido, certo? Utilize o problema, que é o tocar sem partitura, para utilizar a partitura e com ela você desenvolver a habilidade de tocar sem ela, desenvolvendo a sua percepção. Então, o problema aí, que é a partitura, ele também é a solução. O problema, que é a partitura, é a solução. Você vai usar a partitura como uma ferramenta. Gente, mais uma vez eu enfatizo, partitura não é um vilão. O vilão é como nós utilizamos a partitura no dia a dia. O vilão é a relação que nós temos de estudo com a partitura, a relação de dependência. Então, você precisa utilizar a partitura para desenvolver a sua percepção. Então, se você não tem uma percepção, beleza, eu não tenho percepção nenhuma, você é quem mais precisa, usar a partitura para conviver de imediato com aquilo que você não percebe, e 2, tocar sem ela para desenvolver o que é necessário para ter a percepção. Está entendendo? Então, você precisa usá-la, mas ter a ideia de que ela é um meio, ela não é um fim. A partitura, ela não é o fim do seu processo. E essa questão que é muito importante, tá? Por que é importante? Porque se todos nós entendemos a partir de hoje que a partitura, ela não é o fim, ela é o meio, ninguém que está aqui ouvindo essa aula, ninguém que está aqui absorvendo esse conteúdo vai ficar realmente satisfeito com a questão de tocar uma música só com partitura. Se você entender, a partitura é um meio. Vem comigo, tá? Pega esse raciocínio. Se você entende que a partitura ela é um meio, ela não é o fim, a partir de hoje, você vai ter em mente que se eu sei tocar um hino, se eu sei tocar uma música, mas só sei esse hino ou essa música com a partitura, eu realmente não sei. Eu só sei um meio. Ainda não é o fim. Ainda não é tudo que eu preciso. Então, se todos nós tivermos isso em mente, a partir de hoje, todos nós vamos ter uma relação diferente com a música. Gente, eu preciso sempre enfatizar isso para vocês. Todas as músicas que eu conheço, se eu for tocar uma música, por exemplo, como Briga Nunca Mais. Elias, o que você está fazendo aí? Eu estou tocando a melodia e o baixo dos acordes. De nenhuma música que eu toco, eu tenho só a melodia em mente. Ah, Elias, mas sempre foi assim? Não, isso nem sempre foi assim. Tá? Isso foi algo que eu já falei aqui. Durante muito tempo eu fui surdo. Eu era surdo. Durante muito tempo eu não tinha percepção alguma. Mas foi através do entendimento do que eu estou mostrando para vocês que eu desenvolvi a minha percepção. Então quando eu toco aqui, por exemplo... Perceba que no piano nada sai direito, tá? Porque o meu instrumento não é o piano. Agora se eu for tocar... Que eu sei, tá? Todas as melodias que eu sei melodia, a relação com os acordes, eu tenho independência melódica e rítmica, tá? Por quê? Porque o meu fim de qualquer música, de qualquer hino que eu sei, não é a partitura, não é eu ter que pegar aqui, aquela música, vamos tocar, deixa eu ver aqui, não. Se eu conheço uma música dessa forma, eu entendo que eu não conheço ela. Ela não tá aqui, ela tá no papel. Ah, Elisa, é só memorizar. Não é só memorizar, eu já falei isso aqui muitas vezes, tá? Você precisa ter uma relação profunda com o seu repertório, ok? Você precisa justamente ter uma relação de crescimento. Por exemplo, quando eu toco aqui, ó. Dó, ré. Ó. Eu sei o som do pó. Por que eu sei o som dessa nota? É porque eu tô tocando no piano? Não, porque eu pratico isso no sax. Eu toco.
Tá? Eu pratico a relação da melodia com os acordes, a independência disso. Eu posso tocar essa música de diversas formas, variando o ritmo, variando a nota da melodia, improvisando, criando frases sobre os acordes. E por que isso? Porque eu não dependo de uma partitura. Ok? Porque eu não dependo da partitura. Então, eu transformei o problema, que era tocar com a partitura, em solução. Através dela, eu consegui justamente internalizar o que era necessário, tá? E desenvolver, através dela, técnicas para melhorar minha percepção, para melhorar minha improvisação, para melhorar minha interpretação, ok? Então, o tocar sem partitura me possibilita uma liberdade, porque tocar sem a partitura é o meu fim, não é o meu meio, ok? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Tenham o tocar sem partitura como fim, não como um meio. A conclusão daquilo que você pratica tem que ser quando você toca sem a partitura, não enquanto você depende dela. Beleza? Então vamos lá. Para que a gente possa concluir a nossa live, eu preparei aqui 4 passos para, mesmo não sendo bom de ouvido, você tocar sem partitura. Primeiro passo. Pratique consciente que você precisa ter uma percepção melhor e que a meta é tocar sem partitura. Gente, objetivos claros são transformadores, tá? Ter objetivos claros da sua rotina de estudos, da sua prática, pode virar o jogo completamente a seu favor. A maioria dos saxofonistas não tem noção nenhuma do porquê praticam. Por isso, estudar se torna enfadonho. Por isso, estudar se torna algo, nossa, estudar é tão chato. Aí fica lá com as partituras lendo lá o dia todo. Não desenvolve nada. Por quê? Porque não sabem por que estão fazendo aquilo. Agora, se você segue o primeiro passo que eu estou passando para você aqui, ó, pratique consciente. Consciente, gente. O que é consciência? O que é consciência? É você ter certeza absoluta. Você está pensando nisso. Você tem como meta. Você tem como objetivo. Pratique consciente que você precisa ter uma percepção melhor. Esse é um grande ponto, tá? Não ache que isso aqui é algo que você não tem que ter. Você tem que ter. Isso aqui não é fundamental para você começar. Mas é fundamental para que você, a longo prazo, seja um músico cada vez melhor, para que você melhore o seu nível musical, que você tenha uma percepção. Então, ter uma boa percepção não é fundamental para começar, mas é fundamental para que você cresça cada vez mais e para que você toque sem partitura. Ok? Então, é um elemento que, com a partitura, você desenvolve, e quanto mais você desenvolve a sua percepção, mais você consegue se livrar das partituras. Fica mais fácil. Cada vez fica mais simples. Ok? Então, pratique consciente que você precisa ter uma percepção melhor e que a meta... Ei, te liga nisso aqui, ó. A meta é tocar sem partitura. Se a sua meta, se o seu ponto final de tocar uma música é justamente você tocar com a partitura, tudo está certo, tudo correto como está na partitura, a sua meta é muito pequena. A sua meta é muito básica. Preciso te dizer isso. A sua meta é básica. Você precisa se desprender dela. Se desprender da partitura. Mas ter usado ela para extrair tudo que era necessário. Essa relação, por exemplo, que eu mostrei agora há pouco. Qual foi o que eu toquei anteriormente? Grandiosas Tu, né? Aqui, ó. Percebe que eu ouvi o acorde, ó. Como é que eu sei que essa nota é o Fá? Certo? Olha lá, eu tô tocando piano, que não é o meu instrumento, já viram aqui, tem prova que eu toco mal isso aqui. E como é que eu sei que essa nota aqui, ó, tô tocando um acorde, toquei o acorde inteiro, ó. Como é que eu sei que a nota, que é a quinta? É essa nota. Como é que eu sei isso? É porque de tanto praticar no saxofone, com a partitura, olhando pra cifra ali do hino, por exemplo, Ré, 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 Si, sabendo que aquele acorde é o Sol, e eu tocando Ré, de tanto tocar o Grandiosas Tu, olhando pro Ré, 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 Si, eu sei que
Tá? Errei um acorde. Então, olha só, por que eu sei agora que eu errei um acorde? Porque ao arpejar, eu percebi que as notas não estavam de acordo com aquilo que a minha percepção hoje sabe que é certo e errado. Tá entendendo? Mas de onde isso iniciou? Foi de uma percepção do piano? Não, foi do saxofone. A prática consciente, olha aqui, ó. A prática consciente para melhorar a percepção me possibilitou tocar sem partitura e ter uma melhor percepção, ok? Então, primeiro passo, pratique consciente que você precisa ter uma percepção melhor e que a meta é tocar sem partitura. Primeiro passo. Segundo, esteja atento e internalize o máximo tocando com partitura, fazendo sempre questão de saber melodia, ritmo e harmonia. Percebo que mesmo improvisando nesses hinos que eu acabei de mostrar, mesmo sabendo fazer ele de outras formas, ok? Percebo que mesmo assim eu sei exatamente como ele é. Por quê? Porque eu tenho internalizado, ó, 1, 2, 3, tararara, ou seja, eu sei que é 1, 2 e ré, 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 são 3 colcheias, tá? Um 4x4, tá, 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 ti, ti, tó. Eu tenho ciência do ritmo, eu tenho ciência da harmonia, eu tenho ciência da altura das notas, então cada um desses elementos estão internalizados, ok? E como foi que você internalizou isso, Elias? Com a partitura. Então aqui, não é como se eu tivesse uma memória. Elias, você viu isso aqui antes dessa live? Você tem essa partitura agora na sua frente? Não, não tenho. Quando foi que eu pratiquei isso? Sei lá, deve fazer uns 15 anos que eu pratiquei isso. Ok? Mas, como toda música, todo hino, eu pratico internalizando todos esses elementos, cada vez mais eles me possibilitam ter mais entendimento. O entendimento que eu tenho num hino me ajuda em outro. Esse hino, por exemplo, eu nunca fiz uma prática ativa da melodia com harmonia. Então, como é que você sabe a harmonia, Elias? Outros hinos me ensinaram o que eu precisava nele. Outros hinos me deram a percepção do que eu precisava nele. Da mesma maneira que um pianista desenvolve a percepção, desenvolve a habilidade de só ouvir alguém e já consegue acompanhar a pessoa com os acordes, você desenvolve essa habilidade com o saxofone, desde que você pratique com o saxofone isso. Se o pianista lá de praticar, sei lá, com que é um instrumento, sei lá, com harpa, ele pegasse o piano, ele não ia fazer isso. Eu sei fazer isso, por exemplo, com saxofone, mas não sei fazer isso com piano. Tá? Por quê? Porque o meu reflexo é no saxofone. Então você precisa estar atento e internalizar isso. Como assim atento, Elias? Quando você tocar lá o ré, 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 si, você tem que estar atento. Qual acorde que está acontecendo agora? É um acorde de sol, beleza. Eu estou tocando quinta, quinta e terça. Então, olha, tem gente que me fala que não sabe, por exemplo, ouvir um acorde como esse. Não sabe como é que soa a terça desse acorde. Você não sabe? Se você internalizar o começo do hino Grandioso És Tu e saber lá, por exemplo, ré, 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 si, né? Ré, 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 si. Isso aqui é a terça. Si. Terça, quinta. Vou pra outra tonalidade. Aqui, ó. Pó. Essa é a quinta. Olha lá. Pararari, quinta e terça. Certo? Vou para qualquer outra tonalidade. No sax agora. Vou tocar uma nota só no sax, tá? Pararara. Eu toquei o pá, ó, pá. É automaticamente que eu sei. Pá. Por que você sabe, Elias? Pela prática. Eu já arpejei isso aqui literais milhares de vezes. Eu ia falar centenas, mas eu ia mentir. Que eu já, às vezes, num dia só eu já faço centenas, tá? Então é só. Pá. Tô em outra tonalidade, tô em Fá maior agora aqui no saxofone. Tô tocando a melodia, tô tocando a harmonia,
quase erro o acorde e eu percebi e mudei para o que era o correto. Como isso, Elias? Cadê a partitura? Não precisa. Mas eu quero que você entenda que isso começou através da prática com a partitura. É através dela que eu desenvolvi essa percepção. Não foi através de aplicativos, não foi através de canto em coral, não foi cantando não sei o quê. Não, não, não. Vocês podem ver aqui eu cantando mal pra caramba. Quem tá ouvindo aí, nosso Elias é desafinado pra caramba cantando muito, porque minha prática não é cantando. Tá? Eu tenho uma prática de cantar para internalizar algumas coisas, mas não é o ponto forte. A minha relação é com o saxofone. Eu sou saxofonista. Eu tenho que, com esse instrumento aqui, ter o máximo de habilidade. Não com piano, não toco piano. Você nunca vai me ver tocando piano por aí, em show, na igreja. Não, eu toco saxofone onde eu for. Eu sou saxofonista. Então, como saxofonista, eu preciso desenvolver, certo? Ao máximo, o ritmo, o senso de percepção rítmica, melódica e harmônica. Então, use a partitura já para ter esse entendimento, para crescer com isso, tá? Terceiro passo. Registre o avanço do seu repertório com anotações de sua rotina, apontando o que foi bom e o que não foi. Tá? Isso aqui é fundamental. Se você pratica, mas não tem anotações sobre o que você faz, você não vai desenvolver. Por exemplo, grande parte do que eu pratico está anotado. Quase tudo que eu pratico está anotado. Então eu sei onde estão as minhas deficiências. Por quê? Porque eu escrevi. Cada vez mais eu tenho forçado os meus alunos, por exemplo, a fazerem resumos de aulas. Por quê? Porque eu forço eles a ter que pensar. Eu forço eles a ter que reprocessar uma informação. Então registre. Quando você termina de estudar e você vai anotar em algum lugar, escrever no celular, enfim, não importa o que você vai fazer, vai digitar no celular, mas você vai ter que pensar naquilo. Eu internalizei o hino Grandioso Tu, por exemplo, mas eu não consegui perceber aquela quinta lá que o professor falou. Eu não consigo perceber ainda. Porém, eu não percebi a quinta, mas eu consegui pensar no acorde de sol e saber que a quinta é ré e que a terça é si. Então eu já sei que pro começo de Grandioso Tu, por exemplo, eu vou tocar a quinta e a terça. Então, independente da tonalidade, por exemplo, se eu vou tocar Grandioso Tu em si bemol, se eu vou tocar Grandioso Tu em sol, em lá bemol, se eu vou tocar Grandioso Tu em si, se eu vou tocar Grandioso Tu em lá, se eu vou tocar Grandioso Tu em, sei lá, em ré, ou então uma prática reversa. Aqui já é algo que você pode fazer sem a partitura, ou com a partitura também ainda. Você viu lá na partitura que o acorde é ré, por exemplo. Aí você tem a melodia tocando lá, 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 fá. Aí você quer memorizar, por exemplo, o som do acorde, do baixo do acorde. Aí você toca. Pá. Ó, pé. Você tocou a nota ré e pensa, quem é a quinta? Pá. Ó. Pararará. Então quando eu toco o ré, eu já sei que o lá é e o fá sustenido. Quem me ensinou isso? A partitura. Mas através dela, eu pude justamente parar de conviver com ela. Por quê? Eu já internalizei. Só que isso aqui é uma prática profunda. Essa é uma prática que faz você se desprender da partitura, adquirindo conhecimento. É por isso que eu falo que essa memorização, memorizar, não é do que eu estou falando aqui. Não se trata disso. Se você até agora não entendeu o que não é memorizar, você não está seguindo o raciocínio. A ideia não é memorizar, é internalizar justamente muito mais do que isso. É adquirir conhecimento. Tá? Então é você olhar para um ré lá e saber, por exemplo, eu olho para o ré e hoje eu já sei às vezes o som que é aquele lá, só por causa do ré. Eu olhei para o ré e já sei o som do lá. Então quando eu vou tocar alguma coisa, cada vez mais a minha percepção vai desenvolvendo. Por quê? Porque eu estou ativamente incentivando isso na minha prática, ok? Então o terceiro passo é registre o avanço do repertório com anotações de sua rotina, apontando o que foi bom e o que não foi. Sem anotações você não cresce. Sem estar de olho naquilo que realmente você precisa para crescer, você não vai crescer. Sem saber o que foi bom e o que não foi, principalmente o que não foi, você não vai ter avanço. Por quê? Quando você sabe o que não foi bom, você vai trabalhar aquilo para melhorar. Você vai trabalhar aquilo para que seja melhor, tá? E esse passo, ele é fundamental para o quarto. Sem o terceiro passo, você justamente não vai conseguir desenvolver o passo que eu vou mostrar agora. Quarto passo. Tire um tempo semanal para analisar em que área você cresceu mais e se a percepção é uma delas. Ok? E se a percepção é uma delas.
É fundamental que você tenha a ideia que a sua percepção está melhorando. Se a percepção não está melhorando, mas que outras áreas estão. De repente, essa semana, terminou a semana agora, deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar no meu registro diário de estudo. Bem, não desenvolvi nada na percepção ainda. Mas, estou de olho nela. Eu tenho consciência, lembra lá do passo 1? Tá? Aqui, ó. Pratique consciente que você precisa ter uma percepção melhor. Então, se você tem consciência que precisa de uma percepção melhor, mesmo na semana inteira não tendo desenvolvido nada sobre isso, você está olhando para isso. Então, na próxima semana, é uma nova chance de você realmente crescer um pouco mais. Elias, quanto eu preciso crescer um pouco? O problema é você não ter noção alguma disso. O problema é você ainda não ter noção alguma de que precisa desprender das partituras. E, infelizmente, pelo que eu tenho percebido, a maioria dos saxofonistas não tem essa noção. A maioria dos músicos acha que está tudo bem ficar preso a uma partitura. Acha tudo bem. Todo o conhecimento que eles têm está num papel. Acham que está tudo bem. Em tudo aquilo que eles sabem está resumido a ter ou não um papel. Ou seja, eu tenho um papel, eu tenho uma partitura, eu sou músico. Não tenho, não sou. E você precisa entender que isso é um problema, tá? Então tire um tempo semanal para analisar em que área você cresceu mais e se a percepção é uma delas, porque ela precisa estar em constante evolução. Mais uma vez eu pontuo, para começar, você não precisa ter uma grande percepção. Mas através de uma prática ativa e que vai realmente levar você para frente, vai fazer você sempre crescer mais, ok? Então é isso, essa é a nossa aula de hoje. Então, não sou bom de ouvido, como tocar sem partitura, usando o problema como a solução, usando ela para, através dela, desenvolver a sua percepção e já conseguindo com ela tocar, mesmo não tendo a percepção, mas através dela desenvolvendo isso a cada dia. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham curtido e eu preciso sempre lembrar, você gostou da aula de hoje? Se gostou, não esquece de deixar o seu like, isso é muito importante. Ou então, pega esse vídeo, pega o link desse vídeo, manda para alguém que você acredita que precisa ver esse conteúdo com urgência. Manda lá no grupo de saxofonistas que você faz parte, manda lá na comunidade, no Facebook que você faz parte, manda no canal do Telegram, enfim, manda para qualquer pessoa que você acredita que precisa ver essa aula com urgência. E algo muito importante, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa aula, ou mesmo sugestões de outros temas que você gostaria de ver eu abordando aqui no canal. Grande abraço a todos e até a próxima.